Olá, me chamo Albert, sou aluno do Instituto Federal de Pernambuco, campus Recife, e hoje irei falar sobre o trabalho contagem automatizada de ovos de Aedes em ambientes real com visão computacional e aprendizado de máquina. Abaixo estão os nomes dos autores, a começar por mim, me chamo Albert Alvin Bandeira Sobral, em seguida temos João Pedro Pereira Barbosa, coautor, e o Meus Nogueira de Oliveira Júnior, nosso coorientador. Aqui um breve roteiro da apresentação, que consiste numa introdução geral, na apresentação do problema, nos objetivos, passamos pela fundamentação teórica, pela metodologia e finalmente chegamos aos resultados e à nossa conclusão. Existem dois mosquitos extremamente preocupantes, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Eles são preocupantes porque ambos são vetores transmissores de arboviroses como dengue, zika, chikungunya. À esquerda vocês podem ver a foto do Aedes aegypti e à direita a do Aedes albopictus. Essas imagens são boas para mostrar que eles são parecidos, porém diferenciáveis. Esse é um gráfico da Organização Pan-Americana da Saúde que mostra que o número de casos de dengue aumentou muito em 2024, quando comparamos com os anos anteriores. E esse não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Ele ocorre em toda a região das Américas, como pode ser visto nesse gráfico aqui. Ele vai de 1980 até 2024, onde ocorre a subida repentina do número de casos. Agora, por que é importante contar a quantidade de ovos? Porque através dessa contagem nós podemos avaliar o risco de surtos epidêmicos, medir a eficácia das ações de controle vetorial e apoiar decisões de saúde pública de forma precisa. Porém, essa contagem ainda é feita de forma manual, ou seja, os especialistas estão sujeitos à fadiga cognitiva da tarefa, porque ela é muito repetitiva. Aqui estão outros dois estudos que também se propuseram encontrar uma forma de realizar a contagem dos ovos de maneira automática. Aqui no lado esquerdo temos o Egg Count AI, que usou uma abordagem baseada em redes neurais convolucionais, baseadas em regiões, e no lado direito temos o iCount, que utilizou visão computacional clássica. É importante destacar que ambos os estudos utilizaram imagens capturadas em ambientes controlados, por isso é relativamente simples diferenciar o background dos ovos de mosquitos. O que não ocorre no caso do nosso estudo. Nós escolhemos capturar imagens diretamente das ovitrampas onde os ovos são depositados, porque isso descarta a necessidade de manualmente mover os ovos para uma região com um background contrastante, como é o caso desses dois estudos. Nossas ovitrampas foram fornecidas pelo Instituto Fiocruz de Pernambuco e aqui vocês têm duas imagens dessas ovitrampas e como podem ver não é tão fácil separar o que é background do que são ovos. E detalhe, essas são uma das melhores imagens que a gente tem. Existem situações em que detectar os ovos se torna ainda mais difícil, como por exemplo nessas outras imagens aqui, né, na situação da esquerda onde ocorre o desfoque e na direita onde a imagem apresenta a quantidade gigantesca de sujeira. Nosso principal objetivo com esse estudo é encontrar uma forma acessível de realizar a contagem dos ovos, utilizando o microscópio de preço popular para realizar a captura das ovitrampas e empregar o modelo de rede neural IOLO e o FastRCNN, modelo de estado da arte, para realizar a detecção e contagem dos ovos. Falando um pouco sobre a morfologia dos ovos, os ovos de ambas as espécies apresentam um formato oval entre 0,5 e 1 milímetro e com uma superfície rugosa chamada corion. E essa semelhança permite realizar a captura dos ovos, a captura das imagens e detecção de ambas as espécies como uma única classe pelos modelos de machine learning. O IOU, a interseção sobre união, é uma métrica utilizada para medir o quão próxima a previsão do modelo foi da posição real do ovo na imagem. Como pode ser visto nessa imagem aqui, onde o retângulo verde é a posição real e o retângulo vermelho é a previsão dada pelo modelo. Falando um pouco sobre os modelos utilizados, o IOLO trata o problema de detecção como uma tarefa de regressão única. A imagem é dividida em uma grade e cada célula prevê bounding boxes, confiança e probabilidade de classe de forma direta e simultânea, o que torna extremamente rápido e adequado para aplicações em tempo real. Já o FastRCNN adota uma abordagem em duas etapas. Primeiro, a Region Proposal Network geram regiões de interesse prováveis de conter os objetos, e em seguida essas regiões passam por camadas de classificação e refinamento de bounding boxes, o que geralmente resulta em maior precisão, mas com maior custo computacional. Essas são todas as métricas que utilizamos para medir a performance dos modelos. O Precision mede a proporção de acertos entre as previsões positivas, enquanto o Recall avalia a proporção de casos positivos corretamente identificados. Já o Fitness é uma métrica interessante porque ela combina quatro outras métricas: o Precision, o Recall, o MAP50 e o MAP50 de 50 a 95 em um único valor. Assim, ele fornece uma visão global e equilibrada do desempenho, permitindo comparar modelos de forma mais direta,
sem a necessidade de analisar cada métrica individualmente. Aqui está uma foto do microscópio de preço acessível utilizado para realizar a captura das imagens sobre as ovitrampas e também o sistema de servomecanismos, que foi reciclado de uma impressora inkjet e ele é responsável por movimentar o microscópio por toda a ovitrampa. E aqui ao lado são todas as configurações do microscópio utilizado. Agora, para os resultados, todas as métricas dessas duas tabelas utilizaram um IOU de 0,7 e uma confiança de 0,5. Essa confiança representa o grau de certeza que o modelo identifica um objeto em uma determinada predição. Ou seja, apenas as detecções com probabilidade acima de 50% foram consideradas válidas. No caso do Iolo, o melhor modelo foi o Iolo V11 Large com função de custo SGD, Stochastic Gradient Descent, alcançando um fitness de 0,7328. E no caso do FastRCNN, foi um modelo que utilizou o Feature Pyramid Network, também com função de custo SGD, com fitness de 0,6275. Como no nosso caso o Iolo obteve melhor desempenho, é ele que vamos analisar a partir daqui. Aqui estão duas imagens muito interessantes. À esquerda são as imagens que foram anotadas de maneira manual, com a posição dos ovos, e à direita estão as imagens com a predição do Iolo, o Iolo V11 Large com SGD, e essas predições apresentam exatamente um falso positivo e um falso negativo, mostrando que apesar de ter um desempenho bom, ainda há espaço para melhoria. Aqui temos dois gráficos que servem para mostrar o desempenho do modelo do Iolo e a curva de precisão-confiança, a Precision Confidence, mostra como a precisão varia de acordo com o limiar de confiança adotado. Ela ajuda a avaliar se o modelo mantém uma boa taxa de acerto quando exigimos mais certeza nas previsões. Já a curva de recal-confiança, que é no lado direito, ela mostra como o recal se comporta à medida que o limiar de confiança aumenta. Geralmente, quanto maior a confiança exigida, menor o recal, porque menos objetos são detectados. Já nesses outros dois gráficos aqui, a curva Precision Recall mostra a relação entre precisão e recall em diferentes limiares, permitindo analisar o equilíbrio entre falsos positivos e falsos negativos. Já a curva de F1 confiança, ela mostra como o F1 score, a média harmônica entre a precisão e o recall, varia em função da confiança, ajudando a identificar o ponto ótimo de limiar para balancear as duas métricas. E como conclusão, temos que esse trabalho apresentou um sistema baseado em Deep Learning para contagem automática de ovos de Aedes, destacando-se o modelo Iolo V11 Large, que obteve um desempenho superior tanto em relação a métodos convencionais quanto a outras arquiteturas recentes. As principais limitações observadas estão relacionadas ao tamanho reduzido do conjunto de dados e às restrições computacionais e as diferenças nos ambientes de treinamento. Algumas recomendações para trabalhos futuros poderiam envolver ampliar e diversificar o conjunto de dados, incluir novas classes para diminuir a ocorrência de falsos positivos, adaptar e otimizar os modelos para execução em dispositivos de baixo custo e realizar validações em campos em colaboração com órgãos de saúde. Gostaríamos de dar agradecimentos especiais ao professor Meus Nogueira, nosso orientador, à professora Renata Freire, também no Instituto Federal de Pernambuco, e ao professor Hilson Gomes, também do Instituto Federal de Pernambuco. Muito obrigado.